E aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Wilker e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos estudar equações literais do primeiro grau, certo? Nós vamos estudar algumas equações que aparecem com algumas constantes, com algumas incógnitas diferenciadas, com algumas incógnitas a mais no seu processo de resolução. Prestem bastante atenção na aula, certo? Provavelmente eu esteja assistindo a aula juntamente com vocês pelo aplicativo Google Meet, mas se eu não tiver, preste bastante atenção na aula, certo? Caso tenham dúvida, entre em contato comigo pelo grupo do WhatsApp e então se dediquem aos estudos. Prestem bastante atenção porque nós iremos fazer uma atividade avaliativa sobre o conteúdo. Então, treinem, respondam às atividades, certo? Tentem resolver, mesmo que esteja certo ou errado. Na verdade, ninguém erra. Todos nós estamos fadados a desenvolver uma aprendizagem diferenciada, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam aí bastante a aula e até a próxima. Bom, agora nós iremos estudar as equações literais do primeiro grau na incógnita x, certo? Então, todas essas equações aqui, certo? 3ax igual a 9, 2a menos ax igual a bx, px menos 1 igual a p ao quadrado, são consideradas equações literais de primeiro grau, certo? Nessas equações, como a gente pode observar, aparecem outras letras além do x, certo? Essas letras, elas aparecem na equação como figurantes, certo? E essas figurantes, elas são constantes, ou seja, são variáveis que representam números reais, tá bom? Então, todas essas equações que são formadas desse jeito, que são formadas com a presença dessas constantes de outras variáveis, são chamadas de equações literais de primeiro grau, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem perguntar, falar comigo lá no grupinho do WhatsApp que eu vou responder vocês. E aí, professor, como é que a gente faz para resolver essa bendita equação literal? Para a gente resolver essa equação literal, nós vamos utilizar o mesmo método de resolução da equação normal, certo? Só que aí nós vamos isolar uma incógnita. Então, vamos lá. Sendo x a incógnita, resolva a equação 8x mais 7a igual a 2x mais 25a. Então, a gente vai equilibrar tudo que tiver x de um lado e tudo que tiver a do outro. Então, vai ficar 8x. Aqui está positivo, quando passa para o outro lado, passa negativo. Menos 2x é igual a 25a menos 7a, certo? Então, 8x menos 2x é igual a 6x, que é igual a 25a menos 7a. Então, eu tenho 25, tiro 7, fica 18, né? Então, 18a. Aí a gente vai dividir aqui. 6x é igual a 18a sobre 6. Então, x é igual a 3a, porque a gente pode dividir, né? 18 por 6 é igual a 3 e o a permanece, 3a. Então, aí nós respondemos o nosso primeiro exemplo. Aqui nós temos o nosso segundo exemplo, né? Sendo x a incógnita, resolva a equação 3 vezes mx mais n menos 2mx igual a 5n. Então, a gente vai fazer aqui, né? Então, 3mx mais n menos 2mx é igual a 5n. Então, 3 vezes mx é igual a 3mx. 3 vezes n é igual a 3n. Menos 2mx é igual a 5n. Então, a gente vai equilibrar, né? Tudo que for igual de um lado e tudo que for igual do outro. Então, a gente vai ficar aqui com 3mx menos 2mx é igual a 5n menos 3n. Porque esse 3 aqui está positivo, quando eu passo para o outro lado, ele passa negativo, certo? Então, nós vamos ter 3 menos 2 é igual a mx, né? mx é igual a 5 menos 3 é igual a 2, 2n. Então, como eu quero resolver essa equação na incógnita x, a gente pega aqui o x, esse m está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado dividindo. mx igual a 2n, x é igual a 2n sobre m, certo? Então, a solução dessa equação é 2n sobre m, então, e m tem que ser diferente de zero. Com m, ou para m, né? Ou para m
Por que, professor, tem que ser diferente de zero? Porque eu não consigo dividir nenhum número por zero. Então, vamos dizer que aqui esse n seja 1. 2 vezes 1 e aqui seja 0. Eu não posso dividir 2 por 0, certo? Eu não vou dividir 2 para ninguém, certo? Então, esse é o nosso segundo exemplo. Vamos para o próximo. E aí, nós chegamos aqui ao nosso terceiro exemplo. Resolver a equação 5x menos 3a igual a 12a. Então, vamos lá, né? Então, a gente vai ter aqui 5x menos 3a é igual a 12a. Então, a gente vai fazer 5x igual a 12a. Aqui esse 3a, menos 3a está negativo. Quando eu passar para o outro lado, vai passar positivo. Mais 3a. Então, 5x é igual a 15a, certo? Então, a gente vai ter x é igual a 15a dividido para 5. X é igual a 15 dividido para 5 é igual a 3. 3a. Então, a gente chega aqui ao resultado do nosso exemplo 3, certo? Vamos lá ao próximo exemplo. Então, nós vamos aqui no nosso exemplo de número 4, né? Então, dada a equação a mais 1x igual a 2, a gente vai resolver passo a passo. Então, primeiro a gente vai resolver essa equação quando a for igual a 1. Então, a gente vai substituir. Onde tiver a gente vai colocar 1, né? Então, a gente vai fazer a mais 1x é igual a 2. Então, a gente vai colocar 1, né? Então, vai ser 1 mais 1, x igual a 2. Então, 1 mais 1 é igual a 2, x igual a 2. X é igual a 2 dividido para 2, então x é igual a 1, certo? Então, nesse caso, x é igual a 1. Então, aqui a gente vai resolver essa equação quando a for igual a menos 1, certo? Então, aqui nós temos a equação a mais 1x igual a 2. Então, a gente vai fazer menos 1 mais 1x igual a 2. Então, eu tenho 1 e devo 1, fico com quanto? Nada, né? Então, 0 vezes x é igual a 2. Então, essa equação torna-se, no caso de a for igual a menos, se a for igual a menos 1, essa equação torna-se, como é que eu posso dizer? A resolução dela torna-se inexistente dentro do conjunto dos conjuntos numéricos, certo? Então, vamos lá para a próxima letra, que é a letra C. E, por fim, nós vamos determinar a solução geral dessa equação. Então, a gente vai ter aí a mais 1x igual a 2, certo? Então, x vezes a é igual a ax, ou xa, mais x vezes 1 é igual a x, que é igual a 2, certo? Então, a gente vai ter... aqui a gente não pode somar, porque o x está aqui, né? Então, esse a aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter... na verdade, vamos observar aqui, né? Ax mais x igual a 2. Tá. Aí, nesse caso aqui, a gente vai precisar fatorar. No caso, a gente vai precisar voltar o que a gente estava. A gente fez esse caminho para depois voltar. A gente vai precisar fazer a mais 1, né? X igual a 2. Já que esse a mais 1 está multiplicando o x, a gente vai fazer x é igual a mais 1 sobre 2. A gente vai transferir todo esse a mais 1 aqui sobre 2 aqui para dividir, certo? Então, a resposta é x é igual a mais 1 com a diferente de menos 1. Porque se a gente colocar o menos 1 aqui, eu tenho R$1 e devo R$1, vai ficar 0, né? Então, anula aí o meu resultado. Então, vamos lá para o nosso último exemplo. Resolva a equação 5bx igual a 2a igual a bx mais 3a. Então, a gente vai equiparar, né? Tudo que for igual de um lado e tudo que for igual do outro, né? Então, a gente vai ter aqui 5bx mais 2a é igual a bx mais 3a. Então, a gente vai ter 5bx menos bx é igual a 3a menos 2a, certo? Então, 5 menos bx é igual a 4bx, que é igual a 3a menos 2a, que é igual a a. Então, vamos ter aqui que x é igual a sobre 4b. A gente não deixa o b aqui, a gente leva também. Então, x é igual a sobre 4b, certo? Então, esse foi o resultado aí dos nossos exemplos. E aí, galerinha, espero que vocês tenham curtido a aula aí de matemática, certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais das equações literais do primeiro grau. Equações literais do primeiro grau na incógnita x, certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que eu quis passar para vocês.
Lembre-se de responder a atividade que vai ser deixada lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vai ser lá enviado em Word ou em PDF, em algum dos dois. E aí, o que é que acontece? Amanhã é feriado, certo? Curtam bastante o feriado de vocês e até a próxima aula. Seja ela do que for, de matemática, arte, cidadania, quem vier primeiro. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu tenho certeza que vocês devem estar morrendo de saudade de mim, mas vocês não querem assumir. Eu sei, dói muito. Saber que vocês não sentem saudade de mim. Mas enfim, e lembre-se, se você não é capaz de amar a si mesmo, como poderá amar outro alguém? Então, curtam aí bastante o feriado de vocês e um abraço.